Obrigado, Jorge. Obrigado, Vinícius. Bom dia, pessoal. Hoje o assunto que nós vamos trazer para vocês é um assunto de manufatura. Nós vamos falar da evolução do Solid Edge e essa ideia que a Siemens está trazendo e que a gente deu o nome de Solid Edge CAM Pro. Para a gente entender como funciona essa campanha, esse novo produto chamado Solid Edge CAM Pro, vamos olhar um pouquinho agora para o Solid Edge 2019. O Solid Edge ele deixa de ser apenas um aplicativo de CAD e ele passa a ser um portfólio de soluções para desenvolvimento de produto, desde projeto mecânico, projeto elétrico, simulação, manufatura, publicações técnicas, gerenciamento de arquivos com PDM, um portal de colaboração. Então o Solid Edge ele está se tornando cada vez mais rico e cada vez mais deixando de ser apenas um software de CAD. Então hoje a gente vai focar na manufatura, né? Como que o Solid Edge ele está trazendo para perto dele a manufatura. A Siemens teve uma ideia muito boa e não está reinventando nada. A gente continua como uma solução de NX, que é o NX CAM, que é um dos mais utilizados, um dos mais poderosos softwares de CAM do mercado. E a gente aproveita essa solução que a gente tem dentro de casa e incorpora ao Solid Edge. Então, no 2019, a solução do Solid Edge CAM Pro ela é uma união entre o Solid Edge CAD e o NX CAM, cada vez mais integrados. E isso, quando a gente fala em mudança geométrica no CAD, a gente fazer essas mudanças propagarem para o processo, para o CAM. Então a gente não está falando mais de dois softwares independentes. Apesar de ser duas marcas da Siemens, a gente está trabalhando juntos, numa única solução de mercado. Com qual objetivo? O objetivo é levar para a pequena e média empresa os mesmos benefícios que as grandes empresas utilizam. Então, a gente precisa disseminar, difundir mais o NX CAM e desmistificar essa ideia de que ele só serve para grandes corporações. Não. O pequeno ferramentaria, o pequeno estamparia, a empresa que tem apenas um centro de usinagem, ele já tem acessibilidade ao NX CAM. Não que não teve, sempre teve, óbvio, mas é que isso, em questão de custo e benefício, está cada vez melhor. Ou seja, uma plataforma com custo baixo, com o que há de melhor no mercado em programação de CAM. Quando a gente fala do NX CAM, nós estamos falando de mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de um software. Ele não começou agora, né? Então a gente não está falando de um software aventureiro, de uma empresa aventureira que está lançando um CAM agora. Nós vamos falar de funcionalidades, a gente vai ver que o CAM ele tem imensas funcionalidades. A Siemens hoje é o maior desenvolvedor de softwares de CAM, né? Ou seja, 13% de todo o mercado de CAM utiliza Siemens. Isso significa que são mais de 70 mil licenças de NX pelo mundo. O que a gente mais tem é a reputação do produto. A empresa que comprou uma vez o NX CAM, ela não deixou de implementar por falta de um pós-processador, porque não atendia a uma determinada máquina, nada disso. Todo mundo que compra CAM, o NX CAM, ele acaba divulgando o produto e implementando com sucesso. A gente atende diversos tipos de máquina, desde uma simples fresagem,
um faceamento, uma usinagem 2 eixos e meio, até uma usinagem com robô. E nós não estamos falando isso de uma região, nós estamos falando isso no mundo inteiro. A Siemens hoje tem presença mundial e é o CAM mais utilizado em todo o mundo. O NX-CAM ele é um software licenciado por funcionalidade. Então ele acaba sendo acessível justamente por isso, porque a gente acaba comprando o que a gente vai usar de funcionalidade para atender a nossa máquina. Então não estamos comprando mais para usar pouco. Então a gente tem aqui funções de torneamento, licença para fresamento de 2 eixos e meio. Fresamento, essa é uma coisa importante, na licença de fresamento de 3 eixos, a gente consegue fazer 3 eixos simultâneos, mais 2 eixos posicionados. Uma excelente ferramenta. Então, enquanto a maioria do mercado fala em fresamento de 3 eixos simultâneos e não atende os outros de posicionamento, a gente já atende na licença de 3 eixos. E fresamento acima de 4 eixos. Esse daqui ele atende todo tipo de máquina com 4 ou mais eixos simultâneos. A máquina pode ter 5 eixos, pode ser com torno de placa dupla. Então as ferramentas associadas a gente consegue usinar acima de 4 eixos. Uma licença especial para fresamento de turbinas de rotores, para usinagem de fundo, usinagem de flanco. Aqui a gente fala de novo, fresamento com torneamento, um torno com ferramenta acionada. Erosão a fio, uma erosão de 2 até 4 eixos aí no corte a fio. Uma funcionalidade específica para furação, a gente vai ver que furação, principalmente de placas de ferramentas, tem muitos furos e tem muita otimização para furação. Automação de programação baseada em feature ou em core. High speed, de 3 eixos, a gente já tem técnicas de high speed, trocoidal, usinagem de flanco, bottom up, tem uma série de estratégias. A gestão das bibliotecas de ferramentas, a gente pode usar a ferramenta da biblioteca, pode criar ferramentas novas. Folha de processo, a gente pode customizar as nossas folhas de processo. Não só no CAM, mas a gente também pode fazer inspeção no CMM, ou até mesmo na máquina, se a máquina suportar ali um probe para capturar uma dimensão. Simulação da cinemática da máquina, então eu posso simular não só o caminho da ferramenta, A gente a simulação não é algo só gráfico, onde a gente vai visualizar ali a ferramenta desbastando ou comendo o material. É a simulação real, Aqui a gente fala muito do gêmeo digital, do Digital Twin. Então a gente consegue capturar o código ISO e simular o que esse código ISO está dando de resultado na minha máquina. Então são 3 tipos de simulação: caminho de ferramenta, simulação da cinemática da máquina e simulação do código ISO. E aqui por fim, desenvolvimento de pós-processador. Essa licença é assim, quem quiser desenvolver seu próprio pós-processador, porque a máquina é especial, porque só eu tenho essa máquina, ninguém mais tem. A licença de desenvolvimento de pós-processador está na licença básica do NX. Qualquer um que comprar a licença básica tem direito ali a escrever o pós-processador. Para a criação da simulação da máquina, não, mas o pós-processador desde a licença básica. E aí o NX-CAM ele tem uma variedade de funcionalidades, Então, usinagem de peças prismáticas, 3 eixos, 5 eixos, pós-processamento, simulação,
automação e otimização, corte a fio, usinagem por robô, gestão de dados, e aqui ferramentas específicas para melhorar a usabilidade, né, do software. Para eu não me estender muito nesse webinar de hoje, eu separei algumas dicas que eu acho importante. Então, por exemplo, se a gente for falar de automação e otimização, o que eu posso destacar? O NX, ele entrega para você uma qualidade de usinagem diferenciada dos softwares de mercado. Isso porque o NX tem por trás dele uma estrutura matemática de sincronismo de distribuição de pontos. Então, o que isso significa na prática? Significa que a máquina, para fazer o corte, ela vai andar ponto a ponto, uma interpolação, mas enfim, a cada parada de máquina, mesmo que seja muito pequena, ela gera uma pequena marca na peça. Então, o caminho da ferramenta ele tem que ser o mais suave possível. Então, se a gente pegar os softwares tradicionais de mercado, a cada caminho da ferramenta, ele vai fazendo um segmento de reta ou um arco, mas ele não olha para o próximo passado. Então, tornando os pontos aqui de uma formatação não constante. Quando a gente olha aqui para o NX, entre um passe e outro, os pontos eles tendem a ser sincronizados. E isso resulta aqui no nosso acabamento de superfície da peça. Se eu pegar essa região, ela foi usinada com um caminho de ferramenta não sincronizado. E aqui com o NX já a distribuição dos pontos foram sincronizados. Então a qualidade do acabamento final é muito melhor com o NX. Outra coisa bastante interessante é o que a gente chama de Feature Based Machine. É a usinagem baseada em formas. Então o Feature Based Machine ele pode hoje reconhecer mais de 70 formas padrões, né? Seja pockets, roles, rasgos. Então pode até ter a gente ensiná-lo a um determinado formato, né? Uma feature criada pelo usuário. Então ele vai reconhecer isso. E o que é legal quando ele reconhece isso é que ele vai utilizar uma biblioteca de operações. Ou seja, se eu tiver ali uma região onde eu vou fazer um pocket com uma determinada profundidade, o NX ele já pode usar um processo já conhecido. Então ele vai entrar com um determinado desbaste, vai deixar tanto de sobremetal, depois vai entrar com outra ferramenta de acabamento. Então esse processo ele já pode estar pré-definido. Então o NX reconhecendo quais são as formas da geometria, ele consegue fazer os desbastes e usar processos já reconhecidos. Outra coisa interessante é que ele pode usar o que a gente chama de PMI para selecionar um processo. Por exemplo, se eu tenho um rasgo como esse e eu tenho uma dimensão geométrica com tolerância apertada, ele já vai poder usar, olha, onde eu tenho uma tolerância apertada, eu tenho que deixar um sobremetal menor, eu vou entrar com uma ferramenta diferente para fazer um acabamento fino. Então, baseado na tolerância geométrica, ele pode selecionar também um processo pré-definido. Isso é muito utilizado, né, para as placas como essa com muitos furos, muita cavidade. Então aqui o que eu estava falando do PMI, né? Aqui se a gente pegar uma peça que tem todas as informações, ou boa parte das informações geométricas em 3D, então por exemplo aqui eu tenho dois furos, né? Um furo, ele está, o furo 2 está sem dimensão, ou seja, não está dando precisão, e o furo 1 ele tem uma medida de 12, mas
0,018, 18 milésimos menos nada, ou seja, é uma tolerância bem apertada. O processo de se fazer esse furo é diferente desse. Então aqui eu posso entrar com uma broca inicial e depois entrar com uma broca de 12, ou entrar com a broca de 12 direto, mas nesse caso pode ser que aqui eu tenha que fazer um furo de 11, depois entrar com um alargador, ou seja, o processo para a execução desse furo também definido baseado na tolerância geométrica. Outra coisa legal são os templates, né? Como que a gente cria esses processos. Não, a gente pode ter processo pronto. Então, para que o NX possa tomar a decisão sozinho, então a gente tem algumas formas de armazenar processos feitos em outras peças e reutilizar em peças futuras, né? Então a gente pode criar, por exemplo, ambiente de máquina, posso criar grupos de geometria, eu posso salvar em um determinado arquivo e sempre dar um file new baseado em um arquivo, ou eu posso abrir por último aqui 2 arquivos e dar copy paste de um processo no outro. Então os templates eles ajudam a melhorar bastante aí a eficiência do tempo de usinagem. Outra coisa legal e interessante, e você vê, são todas coisas que podem ser feitas lá no Solid Edge, no CAD, que o NX-Scan vai reconhecer e vai tratar, né? Tanto o PMI quanto agora as cores, por exemplo. A gente pode colorir as faces das peças e essas faces, essas cores, elas podem nos indicar acabamento superficial. E baseado no acabamento superficial, com certeza a gente vai reduzir tempo de programação. Então, numa situação como essa, a gente tem peças similares e é muito rápido a gente descobrir, a gente saber ali qual é o acabamento daquela superfície, qual é o processo que eu estou usando. Então, a gente padronizando dessa forma, a gente reduz muito o tempo de usinagem. Esse aqui é outro detalhe que eu gosto bastante também. Aqui já não é só a qualidade, aqui é o custo de ferramenta. Feed Rate Optimization, ele é uma funcionalidade que, se habilitada, né, e habilita aqui, ó, para habilitar o Feed Rate Optimization, olha lá, basta um clique. O que ele vai fazer? Ele vai modificar a velocidade da ferramenta baseado na quantidade de sobremetal que tem para retirar. Então, uma cavidade como essa, por exemplo, a ferramenta de desbaste ela deixou pouco material nessa região, só que no fundo tem mais. Então o NX automaticamente ajusta o feed rate baseado onde tem mais ou menos material para ser removido. Isso é automático, bem legal. E aqui tem os parâmetros, né, de como a gente vai querer que a ferramenta se comporta. Bom, isso foi algumas dicas, né, algumas das dicas, né, do Optimization. E agora eu separei mais algumas aqui na questão de uso, né, usabilidade aí do software. O NX, a gente pode instalar o software no idioma que a gente quiser, né? Então ele pode vir em inglês, que é o default, mas se eu quiser fazer essa instalação em português, eu posso fazer também. E o que é legal é que todo comando que eu vou usar, ele vem com um tutorial. Então, se eu clico na função e não sei utilizar aquela função, e eu clicar no Help, ele vai abrir janelas como essa daqui, que é o que eu destaquei aqui ao lado, né? E nessa janela, ele vai mostrar um passo a passo de como executar aquela função, e muitas vezes ele chega a criar até vídeos.
né? Então a gente tem situações que a gente pode ter um vídeo e clicar para ver ele executando. Então, esses tutoriais de como fazer, né, os how-tos, de como utilizar, ele vem junto com a instalação do software e não precisa de nenhuma instalação adicional. E toda vez que o usuário não lembrar como utilizar aquela função, ele pode recorrer ao tutorial. A interface do NX ela é muito intuitiva, né? O que vale relembrar que além do tutorial, em cada função, quando eu clico na função, para saber o que eu preencho no campo de parâmetros, eu sempre vou ter uma foto do que aquela função vai fazer e o que exatamente, quando eu clicar aqui, o que exatamente ele está esperando de resultado. Então, para eu executar uma tarefa como essa, eu vou ter sempre uma imagem ilustrativa me orientando como que eu devo preencher os campos de parâmetros. Bom, com toda essa interface intuitiva, a ideia é que a gente gaste menos tempo de programação e utilizando todas essas facilidades, né? Eu separei uma facilidade aqui, por exemplo, é o Replace Face e o Delete Face do modo Synchronous. Olha lá, rapidamente eu consigo pegar uma região da peça e eu clico nessa região, ó, quero deletar, quero trocar. O NX, ele automaticamente, vou dar um Replace, qual é a face, eu quero substituir essa e essa, por quem? Por essa. Automaticamente ele tampou ali. Delete, quero apagar essa. E vem até aqui, referência. Então ele é muito rápido, ele modifica uma peça. Não é que ele modifica a peça, ele não está modificando a peça. Ele está auxiliando na preparação da usinagem. Então ele está tampando furos, ele está apagando gaps, ele pode ir manipulando a geometria para uma rápida usinagem. Bom, um setup da nossa máquina. É muito fácil o setup, e para fazer um setup eu posso adicionar não só a peça, mas devo adicionar matéria-prima, dispositivo de fixação. Com qual grau de granularidade desse dispositivo? Pode colocar um sólido representativo, como a gente pode ter todo o dispositivo com mais riqueza de detalhes. Então, como que eu quero programar os setups da máquina e o que eu vou desenvolver naquele momento, a gente pode ter aí o dispositivo inteiro modelado e fixado na máquina, que vai ser usado quando a máquina movimentar. A gente vai verificar se está tendo colisão ou não desse dispositivo, se a gente pode fazer uma análise de impacto para ver o que está sendo mudado. Então essa parte do setup também é bem rica. Bom, fora isso, tem toda essa diversidade aí do NX na parte de usinagem e para máquinas de todo quanto é tipo, né? O que vale para todo mundo, e eu queria deixar de uma forma assim bem um benefício bem legal. A gente falou do setup agora, mas mesmo que a gente precise tirar a peça da máquina para fazer um tombo, uma segunda usinagem,
o dispositivo não suporta um tombo automático. O NX ele trabalha com o que a gente chama de IPW, In Process Workpiece. Nada mais é do que a matéria-prima, né? Então quando a gente pega um bloco como esse, fala, vou usinar e a peça final está aqui dentro em marrom, sempre que a gente for falar em simulação, então como eu falei, a simulação não é simplesmente gráfica, ele guarda o workpiece para fazer análises. Então eu posso tombar a peça na máquina e vai ser preservado a matéria-prima, a condição da matéria-prima. E o que é legal? Legal que a gente pode fazer checagem rápida de remoção de material, como essa imagem está mostrando aqui que a gente está usinando. E aí ele por cores, numa tabela de cores, ele vai me mostrando naquele passo o que já foi e o que não foi removido. Outro detalhe é que esse sobremetal, esse workpiece, ele também é considerado na movimentação da ferramenta, se vai existir uma colisão ali com essa ferramenta ou não. Então o workpiece ele é uma parte bem importante aí da nossa usinagem, e ele vai tratar a matéria-prima com subtração de material até o final. Inclusive, lá no final ele vai mostrar para a gente por cores, né, quanto tem de material restante tirar. Então se a gente olhar aqui por essa grid aqui de cores, né, então o zero ou próximo do zero está aqui, né, em torno entre o verde e o vermelho. O vermelho já começa a ter valores negativos. Chegando até 10 aqui no azul, ou seja, nessa parte azul ainda tem um sobremetal de 10 milímetros a ser retirado. Então é muito importante eu olhar, porque eu vou dar a passada de acabamento final, que ferramenta que eu vou usar para remover esse fundo. Então visualmente por cor a gente consegue ter uma visão bem legal aí do acabamento superficial. Falar um pouquinho das folhas de material, da folha de processo e lista de material, lista de ferramentas. O NX ele traz um template pronto, ele pode ser mudado, pode ser customizado aí com a cara do cliente, com logotipo, com formato que o cliente quer. Tudo que a gente faz no NX-Scan possui uma tabela de variáveis, então a gente pode trazer todas as informações lá do processo para a folha de instrução de trabalho, para a lista de ferramentas. Tá? A gente hoje tem um Excel com mais de 1000 variáveis conhecidas no NX-Scan, que a gente pode representar o valor dessa variável dentro da folha de processo. Ok? Só um pouquinho agora então, simulação. Como eu falei para vocês, a simulação para a gente não é só visual da remoção de material. O IPW é parte importante da evolução dessa material. Então, enquanto ele está processando, a gente consegue dar zoom, modificar a peça, virar, e a gente consegue avaliar o que está acontecendo em tempo real aí nessa primeira simulação. O segundo nível de simulação é a simulação da cinemática da máquina. Então a gente tem aí a máquina com todos os graus de liberdade dela, os eixos. Então conforme a gente está programando, a gente está vendo também na máquina o que está acontecendo. Nesse momento eu já consigo detectar colisões, por exemplo. Não dá para substituir um tryout, mas já é um bom tryout virtual. A gente já checa se vai ter alguma colisão, se o programa, se ele é de boa qualidade ou não.
E aqui uma simulação, aí um exemplo de simulação do código ISO, né? Aí a gente já simulando um ISO, exatamente o ISO que está na máquina, dentro do NX e simulando para ver como que está o caminho de ferramenta. Lógico que a simulação foi feita antes, mas a gente já eliminou bastante hipótese de colisão aqui, a gente percebe que não tem nenhuma colisão. Então esse tryout virtual do código ISO foi muito bom. E aí o NX ele vai por diversas funcionalidades de 3 eixos. Dá uma passadinha rápida aqui na parte do 3 eixos. Aqui a gente fala muito aí do Volume Mill, quem conhece o Volume Mill, né? Essas são as estratégias de usinagem bottom-up para um menor esforço no corpo da ferramenta. Isso significa melhor qualidade de usinagem e menor desgaste de ferramenta. Poderia aqui falar para vocês bastante funcionalidades novas e o que tem realmente no NX-Scan. O que eu trago aqui para vocês aqui das versões mais antigas, NX9, 9.0, 10, 10.0, 11, 11.0, 12, 12.0, a gente está, acho que se eu não me engano, agora na 12.2, tá? A gente tem muitas novidades, isso não para de aumentar. Então, para a gente ter uma ideia aí mudanças, né, em 3 eixos, Adaptive Melee, Full Clutch, Surface Contour, Guidelines, Corner, Smooth, usabilidade. 5 eixos também teve bastante novidades, né? Bom, a gente tem um software aí crescendo dia a dia, com 30 anos de experiência, um software que vem sendo desenvolvido continuamente, é um grande nome, uma grande marca, a Siemens desenvolvendo e investindo muito na parte de CAM. E agora, o que era realidade somente para o mercado de grandes empresas está acessível através da oferta chamada Solid Edge CAM Pro, a fusão da marca Solid Edge com a marca NX-Scan, um dos melhores softwares de CAM do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse recado, não quis me estender muito, tem muito assunto de CAM para falar. Eu aguardo o contato de vocês, eu acho que vale aí esse bate-papo nosso para discutir as necessidades, como fazer. Gostaria muito que, se alguém tiver dúvida e quiser entrar em contato para a gente agendar aí um bate-papo, nós vamos atender vocês muito bem. Agradeço pelo tempo e pela participação de todos até agora. Eu vou passar a palavra agora pro Jorge, pro Vinícius, para eles fazerem o encerramento do webinar com vocês. Obrigado, pessoal.